A Missão Apostólica da Graça de Deus, Igrejas Cristo Vive, tem dedicado um tempo precioso falando e ensinando sobre a necessidade, ou melhor dizendo, sobre a obrigação que todos nós temos, cristãos que somos, temos de viver em santidade. O apóstolo Miguel Ângelo, Bispo Fernando, Bispa Silmara, Bispa Renata, Pastor Rodrigo e também eu, todos nós que ocupamos o altar nos últimos cultos, falamos sobre esse tema tão importante, mas que às vezes é negligenciado pelos cristãos. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus, eu sou um apaixonado por Jesus, porque tenho plena consciência que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E fora do cristianismo não há salvação. Fora de Jesus não há vida eterna. Por isso o cristão deve ser um apaixonado por Jesus, e quem é apaixonado por uma causa precisa tentar fazer tudo o que estiver ao seu alcance em prol desta causa e, neste caso, viver o máximo possível o que diz a palavra de Deus. E esse viver a palavra passa pela santificação, que é um fundamento que precisa ser cultivado sempre, em todos os momentos das nossas vidas. Viver uma vida santa deve ser o target, o objetivo, a meta de todo filho de Deus. É difícil? Talvez seja, principalmente nos dias atuais, nesses tempos de carnaval em que existe uma sensualidade exacerbada que está presente em tudo, nos outdoors, nos desfiles das escolas de samba, nos blocos carnavalescos, nos comerciais de venda de produtos infantis, etc. Você abre os portais de notícia e lá estão falando do marido que traiu a esposa. Os programas de TV e principalmente as novelas exibem um conteúdo de baixíssimo nível e cada vez mais desprezam os princípios morais, os princípios cristãos. Quando você entende o que é a santificação, o que é viver em santidade, você vai ter uma visão muito importante da vida espiritual. Muita gente vive a vida espiritual no modo automático, porém, a nossa vida espiritual tem que ser vivida de forma profunda e bíblica, porque a Bíblia diz que sem santificação da palavra original grego agiasmos, sem uma renúncia ao que é impuro, ao que é mau, ao que é profano, ao que é mundano, e sem uma dedicação, sem uma consagração, sem uma devoção a Deus, ninguém vê Deus agir. Então, nós vamos hoje mergulhar em algumas questões muito intensas e profundas do que é viver uma vida cristã. Qual é o modelo de vida? Qual é o tipo de vida que tem a aprovação de Deus e que faz com que Ele haja e se manifeste na vida de uma pessoa? O apóstolo Paulo explicou, e nós vamos ver alguns versículos muito importantes. Começando com Efésios 4, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso e ele disse: rogo-vos, imploro. E este rogar significa eu vos exorto, eu vos encorajo. Continuando, rogo-vos que andeis. E esse andar é dinâmico, não acontece em um piscar de olhos. A Bíblia diz que é de glória em glória, passo a passo, culto a culto. Depois ele diz: eu vos imploro de modo digno da vocação a que fostes chamados. A nossa vida espiritual como cristãos está relacionada a um andar, a um movimentar, a um viver, que Paulo ensinou dizendo, de modo digno. Então, nós temos que observar o que Deus está dizendo, que eu e você temos, cristãos que somos, temos que andar de modo digno. E a vida espiritual é uma vida de nobreza, uma vida de transformação, uma vida de absorver os ensinamentos de Deus e praticá-los. Vou lhe dizer, se você ouve e não pratica, estará se enganando. Quando Deus atrai uma pessoa à igreja, Ele começa a ensinar e é de glória em glória, e Ele vai transformando a vida dessa pessoa, a sua imagem, e a pessoa passa a andar de modo digno.
O que significa esse modo digno da vossa vocação? Ele está falando de uma conduta diária. Quer dizer que eu não posso ser um crente dentro do templo do Senhor e depois da porta de saída eu ser uma outra pessoa. Eu tenho que ter uma conduta digna e as pessoas têm que olhar para mim e ver um reflexo de Cristo. Meu abençoado Bispo Rai, eu tenho obrigação de também no meu lugar de trabalho ter um modo digno de viver que eu aprendo na Bíblia? Sim, todos nós temos. Então, por favor, me explica quais são os primeiros passos desse modo digno da vocação a que eu fui chamado para andar. Isso está respondido no verso 2. Com toda a petulância e orgulho. Não! Diz a palavra de Deus. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A sua vida é muito preciosa para você gastá-la com o que não vale a pena ou com quem não vale a pena. E quem não vale a pena? Quem é ímpio, quem é do inimigo, quem segue o curso do mundo, quem ainda está morto em delitos e pecados, quem pensa e age segundo a própria carne, a própria vontade. Mais uma vez, você é muito precioso, você é muito preciosa para Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus e você precisa tomar cuidado, você precisa prestar atenção na sua vida, nas suas companhias, onde é que você coloca o seu tempo, em que coisas, em que momentos, porque todas essas atitudes interferem no resultado da sua vida. A vida passa rápido, Deus tem um propósito maravilhoso para cada um de seus filhos. Vamos viver esse propósito, não vamos deixar que nada nos detenha ou que nada nos distraia. Vamos ter uma vida de santidade e dessa forma nos esforçar para agradar a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Graça e paz.